Só, gente, vamos falar de um assunto que eu tenho certeza, ou você já passou, ou vai passar, ou tem uma amiga. Ondas de calor, irritação, redução na libido, menstruação irregular, insônia, dificuldade de concentração, alterações na pele e nos cabelos. Triste, né? Quando sintomas como esses começam a aparecer, normalmente entre os 45 e 50 anos, fica fácil adivinhar, né? Até você já sabe. É claro, é a menopausa batendo a porta. Para algumas mulheres, essa etapa de transição não chega a causar grandes desconfortos. Mas outras que a gente sabe apresentam sintomas tão intensos que a qualidade de vida acaba bastante prejudicada. E para ajudar essas pessoas a escapar desse sofrimento, os médicos indicam a terapia hormonal. E aí surgem um monte de dúvidas que a gente te ajuda, claro, a esclarecer agora no quadro Saúde da Mulher. O doutor Belarmino já está aqui comigo. Tudo bem, doutor? Tudo Seja bem? bem-vindo. Boa tarde, pessoal de casa, quem nos acompanha. É um tema sempre bem peculiar, está sempre em voga e sempre tem muitas dúvidas. Até recentemente a gente abordou aqui e não tivemos a oportunidade de responder a todas. Porque é muita dúvida, né? É muita dúvida. Então acho que a gente poderia eventualmente colocar duas situações, que são a pré-menopausa e a menopausa, o que as difere e o que a gente pode fazer para manter a qualidade de vida nesse período que todas as mulheres que chegarem à senilidade passarão, só que algumas passarão com qualidade de vida e outras nem tanto. Né? Então, assim, a pré-menopausa, a menopausa se caracteriza pela ausência de 1 ano sem menstruar, 12 meses sem menstruar. Enquanto que a pré-menopausa é aquele período que a menstruação ela ameaça a falhar. Então, vem 2 meses corretamente, falham 3 meses e vão alternando, e a mulher não sabe mais, ela fica com um ciclo irregular. Nesse período, geralmente começam a ocorrer os fogachos, que são os calorões, ela tem um sono muito prejudicado, ela tem uma queda da libido muito importante, há um ressecamento de todas as mucosas, principalmente da genital, tem dor na hora da relação sexual, há uma queda de cabelo importante, há uma vulnerabilidade emocional muito importante também, e em resumo essa qualidade de vida fica muito precária. E hoje a gente sabe que mulheres que fazem acompanhamento com o seu ginecologista, estão com os exames em dias, quais os exames que são feitos ali, da pré-menopausa, que é em torno de 45 a 55, e a menopausa geralmente em torno de 55 para frente. Tem que estar em dia com o preventivo, a mamografia, uma densitometria para ver o estado dos ossos, para saber se já está comprometendo alguma coisa ou não. Todos os exames de sangue, incluso o colesterol, triglicerídeo, tireoide, vitamina D, o cálcio, o zinco, todo um conjunto de sais minerais que a mulher, com o tempo, pela própria fase que está passando, ela pode voltar a perder, fragilizando a musculatura, perdendo o tônus, a parte óssea, uma queda também. Então... E doutora, você falou que a menopausa se caracteriza por 1 ano sem menstruar. E aquelas mulheres que tomam o anticoncepcional seguido, sem dar espaço, não vão saber se menstruam ou não. Como que elas vão saber se elas estão nesse período, o que elas devem fazer? Ótima pergunta. A gente sugere para a mulher que faz uso contínuo do anticoncepcional para 1 mês, para ver como que vai se comportar aquele organismo. Porque fazendo a parada, automaticamente os níveis hormonais vão ficar o que são o natural. Uhum. Às vezes, muitas mulheres, em torno dessa faixa etária de 45 a 55, estão tomando anticoncepcional e, na verdade, não há necessidade. Muitas vezes já estão numa pré-menopausa. E o exame de sangue, ele tem a especificidade, a capacidade de poder dizer assim, você pode parar com o anticoncepcional e agora vamos começar com uma reposição hormonal, um fitoterápico, uma atividade física, alguma coisa que venha a trazer mais qualidade para essa fase da mulher. Os exames são muito conhecidos, o estrogênio, no caso, que é o hormônio feminino. Existe um outro chamado hormônio luteinizante, que é liberado durante a ovulação, e a queda dele significa que a mulher não ovula mais. Então, uma vez não ovulando, é sinal que ela está ou numa pré-menopausa ou numa menopausa.
A menopausa, ela é principalmente conhecida, o pessoal relaciona muito a calorões. Sim, exatamente. Não é necessariamente, a mulher não necessariamente precisa ter calorões para estar na menopausa. Todas as mulheres, elas vão entrar na menopausa. Somente algumas que terão os sintomas dos fogachos ou calorões. E o que determina quem vai ter e quem não vai ter? É uma questão até um tanto quanto hereditária, porque a perda óssea, a perda da massa muscular, fragilidade emocional, insônia, todas poderão ter em níveis diferentes, algumas mais e outras menos. Mas os calorões estão diretamente relacionados ao fator hereditário, ou do lado paterno, porque geralmente a gente considera às vezes só o lado da mãe, materno, né? Tem que ver as tias, as irmãs do pai e as irmãs da mãe, ou a própria mãe, que é a principal genética aí. Claro. Então, é interessante saber se há necessidade ou não e como manusear esses medicamentos para que a mulher possa usufruir. Então, deixando bem claro, o calorão é um dos sintomas. Toda mulher vai entrar na pré-menopausa e na menopausa. Todas terão perda de massa óssea, muscular, colágeno, libido, uma dificuldade de sono, sendo que todas têm como reverter esse quadro com acompanhamento médico. E não necessariamente com medicamentos, como a maior parte tem medo. Claro. Medicamentos que podem gerar câncer, Não. Nenhum profissional tem a intenção de ir para o consultório e fazer uma receita com algum medicamento. Nem pode, não faz sentido. A reposição significa pôr aquilo que está faltando. Ou seja, que já era seu e você não está produzindo o suficiente, você vai repor. Isso. Mas, doutora, até antes da gente falar de reposição hormonal, dessas terapias que existem até para ajudar, porque é uma fase muito complicada, muito difícil, né? A gente sabe de histórias que realmente a qualidade de vida vai lá no chão, né? Não mexe só com a mulher, mexe com todos que rodeiam, né? Exatamente, marido, porque filhos, o humor, né? O trabalho da atividade em casa, muda Agora, tudo. além dessas terapias, na vida normal ali, alimentação, exercício, existem coisas que podem ajudar ou, inevitavelmente, um medicamento, uma terapia vai ter que ser introduzida? Não. A mulher que tem uma dieta bem equilibrada, que seria assim, derivados da soja, com isoflavona, produtos mais orgânicos, uma alimentação, como a gente costuma colocar, bem colorida, faz uma atividade física, ela já vai ganhar o cálcio na alimentação bem equilibrada, ela vai ter a massa muscular com a atividade física, ela vai estar ingerindo, no caso de ter os calorões, existem ervas medicinais, inclusive brasileiras mesmo, como simicifuga, tem vários nomes em latim, que fazendo um chá, alguma coisa, ameniza. O problema é quando é muito intenso, o tratamento por si só, chá ou coisa do tipo, não vai fazer efeito. Sim. Mas a mulher que tem uma vida bem harmônica na alimentação, hábitos saudáveis, ela vai precisar de muito menos suplemento sintomas da menopausa, porque ela libera a serotonina com a atividade física, ela ingere, ela se alimenta de forma saudável, então vai ajudar. Faz a diferença. E aquela questão ali, entre 45 e 50 anos que a gente viu a média ali, que chega a menopausa, bate na porta, a gente tem como retardar isso? Deixar adiar e adiar mais um pouquinho? Tem como retardar. Até o próprio anticoncepcional, porque a mulher, quando toma um anticoncepcional, ela não ovula. Então ela acaba preservando mais óvulos. E o medo de toda mulher é que muitas vezes está tomando anticoncepcional há muito tempo e diz, mas isso não vai poder me trazer algum tipo de problema, alguma coisa? Na verdade, não. O anticoncepcional tem uma durabilidade de 24 horas, ele não tem um efeito cumulativo e a mulher vai estar preservando todos os óvulos dos meses em que ela não menstruou. E quando chega numa idade, digamos assim, um pouco mais, a mulher não tem um parceiro fixo, alguma coisa, não há uma perspectiva de uma gravidez, em torno de 35 a 40 anos, a gente sugere procurar uma clínica de fertilização para que ela possa retirar esses óvulos, congelá-los para, a partir do momento que ela tiver um parceiro, que ela queira constituir família, filhos, enfim, ela tem essa liberdade, digamos assim, para não ficar sob pressão. Agora, com essa informação, fiquei curiosa. As mulheres que tomam um anticoncepcional por algum tempo, por um longo período, ou seja, não estão usando os óvulos, elas têm a possibilidade, então, de
engravidar sem maiores problemas numa idade mais avançada, até uns 40 anos, ou isso não vai interferir também? Pode interferir positivamente, não negativamente, porque ela vai ter um número de óvulos em maior quantidade. O que a gente sabe é que quando a mulher nasce, ela já nasce com um número X de óvulos, e depois ela só vai postando, ela só vai ovulando, e a cada menstruação, digamos assim, ela vai colocando um óvulo. Os óvulos sendo de qualidade, o problema é que com o tempo esses óvulos também vão envelhecendo junto com a mulher. Então existem alguns medicamentos como ácido fólico que são feitos para gestantes ou antes de engravidar, para facilitar, reativar o genoma, o código genético que esses óvulos têm, para que esse código genético não envelheça. Então, assim que funciona? Assim que funciona. Então, a mãe, antes de fazer a coleta para poder manter esses óvulos viáveis, digamos assim, ela é orientada por um reprodutor, em uma clínica de reprodução humana, para ingerir uma quantidade suficiente de ácido fólico para guardar os melhores óvulos. E a gente tem como ver pelo ultrassom quais são os óvulos que serão possivelmente melhor fecundados a posteriori, que é geralmente naquela fase da menopausa, que por razões muito particulares, às vezes as mulheres não têm como programar a vida de imediato. Então, às vezes a vida exige, né? Exige. E terminamos o tempo, não sei se continuamos dos efeitos colaterais, né? Mas é claro que a gente continua, doutor. Fica aqui comigo, porque, não esquece de mandar sua pergunta, aproveita, tá aqui, na tela. Olha, o telefone, tô enxergando bem, né, doutor? 88719831. Manda sua pergunta ou entra lá no nosso Facebook, a gente vai ler aqui e o doutor vai estar aqui pra gente responder e falar um pouquinho mais. Não sai daí que ele tá aqui comigo e a gente volta já.